O UFSC Entrevista de hoje é com o presidente da PUFSC, Carlos Alberto Marques, que é um dos selecionados para a comissão de trabalho que estuda o Futurice. Seja muito bem-vindo, Carlos Alberto. Obrigado pela oportunidade. Então a gente quer começar mais falando de um panorama geral, né? O que seria o Futurice? Bom, o Futurice é uma proposta, um anteprojeto, ele é um programa do MEC que, já no seu artigo 1º, diz que a finalidade é o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira da universidade via uma sistemática de parceria com o setor privado. Obviamente, ele tem um conjunto de artigos, são 45 artigos, 7 capítulos, né? Ele mexe com 18 leis, ele está em consulta pública, mas ele dá um claro direcionamento à universidade no sentido de que ela se torne mais empreendedora e se dirija à inovação. Pressupõe-se inovação tecnológica, fundamentalmente. Então, altera o modelo atual da universidade, né? Também cabe um registro que o modo como ele foi formulado foi unilateral, quer dizer, o MEC não consultou os reitores. Ele também acontece num contexto econômico e político do país que limita os gastos públicos pela Emenda Constitucional 95 e também de um conjunto de políticas governamentais que foram vitoriosas nas eleições presidenciais, que fala da reformulação administrativa do Estado brasileiro, cortes orçamentários, né? Nós estamos vivendo aqui um momento muito delicado, com a ameaça da UFSC fechar em outubro, de críticas muito severas em relação à ciência brasileira, né? O papel que a ciência desempenha, e também aos serviços públicos, dizendo que somos ineficientes, os servidores públicos não trabalham bem. Então é nesse contexto que o Futurice é apresentado como uma solução ao financiamento da universidade. E em que contexto surge esse projeto? Ele é totalmente novo? Ele já vinha sendo discutido? Quando foi anunciado isso em julho, nós não tínhamos nenhuma informação que estaria sendo formulado um programa de mudanças desta magnitude. Eu não tenho conhecimento e leio, me informo, acompanho entidades de que um modelo como esse tenha sido implementado em nenhum país do mundo. Obviamente, existe na Europa, por exemplo, universidades que são fundações, podem arrecadar recursos financeiros, mas o modelo do Futurice, é bom deixar claro, pressupõe a constituição de um fundo de investimento cotado em bolsa de valores, cujo primeiro aporte é da magnitude de 102 bilhões de reais, composto por vários, digamos assim, recursos, por exemplo, terrenos das universidades, né, patrimônios das universidades. E então é algo que leva tempo para ser constituído. Os patrimônios que a universidade tem não são de liquidez imediata. Não sei se a iniciativa privada terá interesse em adquirir esses imóveis, portanto, transformar ações nesses fundos cotados em bolsa de valores, repito, em recurso financeiro que podem ser internalizados nas universidades via as organizações sociais, que isso também é uma outra novidade. Ora, 102 bilhões de reais corresponde à manutenção de 2 anos de todas as universidades brasileiras, que é em torno de 60 bilhões. Qual é a garantia que vai funcionar? Funciona por 2 anos e depois o que vai acontecer? Quer dizer, você dirigir o financiamento das universidades por esse mecanismo dos fundos de manutenção é muito risco. A universidade é um patrimônio da sociedade brasileira, não é um órgão de governo, né? Nós não podemos jogar universidades assim no abismo, quer dizer, na incerteza. Então tudo isso contribui para muita cautela e essa recusa que as universidades, tem 44 que afirmaram que não aceitam o Futurice. Então, desde a sua elaboração, a sua gênese,
até o modo como isso é apresentado aos reitores é muito unilateral, né? Então, é preocupante que o Ministério trate as universidades desse modo. Nós estamos hoje à beira do colapso do funcionamento. Então, uma crise orçamentária, da manutenção das universidades no momento atual, e vamos chamar assim, de um remédio que está sendo apresentado com muita incerteza, a reação tem que ser de muita cautela e perplexidade. E você falou que o Futurice ele vem com a proposta da autonomia financeira das universidades, certo? Como que as universidades fariam para captar esses recursos? Veja, aqui já tem um problema já legal, né? A Constituição Federal, no artigo 211, fala que as universidades têm autonomia de gestão financeira. Isso já significa que elas terão recursos e vão fazer a gestão de modo autônomo. Outra coisa é ter autonomia financeira, significa que elas terão que captar recursos. Então, pelo modelo do Futurice, é esta relação com a iniciativa privada que pressupõe o seu financiamento futuro. Bom, aqui cabe um pouco uma análise. Então, como está sendo desenhado no Futurice, no início as universidades teriam acesso a esses fundos, poderia ser um fundo da própria universidade ou esse grande fundo nacional, 102 bilhões, e elas teriam acesso a esses recursos por um contrato de gestão, por um plano de trabalho de 4 anos, em cima de 3 eixos, que depois eu posso expor, e elas apresentariam esse contrato de gestão com organizações sociais. Portanto, não é diretamente da universidade a este fundo. Teria que ser intermediado por uma organização social, quer dizer, uma entidade pública de direito privado, né, sem fins lucrativos. Podem ser as atuais fundações, isso no PL não está dito, mas o ministro tem dito que pode ser atuais fundações, ou fundações já credenciadas pelo MEC. Portanto, seriam estas organizações sociais e esses contratos de gestão que avaliariam se a proposta das universidades, professores, departamentos, tem qualidade, pode ser financiado, depois como é que seriam avaliados, com indicadores de cumprimento de metas, etc. Então muda toda a sistemática de gestão. Ora, quais são os 3 eixos que eu me referi? Gestão e governança e empreendedorismo, o segundo eixo, pesquisa e inovação, e o terceiro, internacionalização. Então, mediante planos de ação de 4 anos, que constituem os contratos de gestão, seriam trazidos apresentados para organizações sociais e assim as universidades poderiam ter acesso a esses fundos. Repito, fundos cuja durabilidade é muito questionável, porque 102 bilhões, se todas as universidades aderirem, duram 2 anos esses recursos do fundo. Não há nenhum estudo de que a iniciativa privada vai se interessar por financiar as universidades depois desse período, ou mesmo durante esse período. E o questionamento mais importante é, sim, e o financiamento público seria garantido, permaneceriam? Depois que esses fundos existissem, as universidades tivessem acesso a eles? Ou, portanto, esse sistema é de substituição ao financiamento público ou é complementar? Ficam muitas dúvidas no plano. Muitas dúvidas. E uma das dúvidas que a gente tem é que ele trata muito sobre pesquisa. Mas e a área da graduação e pós-graduação? Será que passariam a ser pagas? No PL, há um artigo, posso depois pesquisar o número, que fala que a pós-graduação lato sensu pode ser cobrada. Isso, de algum modo, já existe, mas dá um peso enorme, né? Também fala que os departamentos de ensino podem criar empresas de objetivo específico, tem uma terminologia, né? Portanto, veja, já muda a natureza acadêmica da própria universidade. Se os departamentos podem criar empresas, certo? Significa que eles podem captar recursos. As organizações sociais também podem contratar pessoal, técnico administrativo e docente. Portanto, há uma tendência que os professores não se interessem mais pela dedicação exclusiva e possam também atuar nas organizações sociais. Então, vai criando um ethos empresarial
num modelo de universidade atual que ela é eminentemente pública. Então, essa sistemática de financiamento, de autofinanciamento das universidades, muda o modelo atual das universidades. Portanto, também não há nenhuma palavra, um artigo ou garantias do Ministério que o governo, no futuro, apresente uma emenda constitucional para cobrança de mensalidade em toda a pós-graduação e na graduação. Então é uma coisa complicada, né? Sim. E o Futurice, ele também fala que os fundos seriam públicos, semipúblicos e privados. E quem geraria esses fundos? As universidades ou as empresas? Então, um pouco eu já comentei, né? No início há um claro desenho de constituição desse montante de 102 bilhões. Ele seria 50 bilhões em torno a isso, viriam de fundos patrimoniais, dos patrimônios da própria universidade, eventualmente do MEC, venda de terrenos, por exemplo, edifícios, etc. Depois seria uma outra parcela de fundos constitucionais, por exemplo, fundo amazônico. Não estou dizendo que o governo vai tirar da Amazônia e vai colocar nas universidades, mas são fundos constitucionais. Depois também vendas de serviços, aluguéis de espaço público, o uso da marca das universidades, né, doações e, inclusive, da Lei Rouanet, né, que teria uma mudança, porque a Lei Rouanet é para a cultura, não é para propriamente pesquisa e ensino. Então, seriam, no início, desses fundos, e a ideia que se pressupõe, o desenho dos artigos e das finalidades do Futurice é que, esgotado esses fundos, a própria iniciativa privada passe a financiar a universidade. Veja, nós não temos uma cultura de financiamento privado de todas as universidades. De algumas áreas já existe, a universidade já arrecada recursos com consultorias e parcerias com a iniciativa privada, principalmente na área tecnológica. Mas daí a dizer que a iniciativa privada vai financiar toda a universidade é um risco enorme, né? Aliás, mesmo na Europa e nos Estados Unidos, a pesquisa e a inovação são financiadas por dinheiro público. 60% da pesquisa americana nas universidades públicas e privadas americanas é com dinheiro estatal. Eu acho que é a União, o Estado brasileiro, que deve financiar isso, porque a iniciativa privada ela tem a sua dinâmica, seus interesses em lucros, etc. A pesquisa nem sempre produz resultados aplicáveis em tecnologia, por exemplo, ou resoluções sociais, ela custa e tem risco. Então, eu creio que alterar o modelo de financiamento atual, público, recursos da União, recursos do Tesouro, para um modelo que a iniciativa privada assuma essa responsabilidade é um profundo risco à soberania própria do país e ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. Nós temos que ver que os dados apontam que 90% da pesquisa e da ciência brasileira é produzida na universidade pública. E essa ciência produzida na universidade pública é muito ancorada na pós-graduação. Portanto, se nós olharmos para o cenário brasileiro, a crise atual, não é só uma mudança dentro da universidade. O governo vem produzindo cortes na ciência brasileira. Então, são duas situações que impactam fortemente, digamos assim, o futuro do país, a pesquisa do país. Ao mesmo tempo que ele busca dar autonomia para as universidades, ele também altera o modelo de gestão. O que o senhor acha sobre isso? É verdade. Veja, a criação de um comitê gestor nacional, que é um ato do ministro e que vai coordenar todo o programa. Portanto, essa é uma instância que não existe atualmente, né? As universidades gozam de autonomia, elas são autarquias. E o sistema de financiamento prevê que esses recursos dos fundos só possam ser internalizados dentro da universidade através de uma fundação, de uma chamada organização social. Ora, se os recursos que vão financiar a universidade têm que passar por um ente que é fora da universidade, portanto, toda a gestão desses recursos se darão fora da universidade.
A primeira questão é como ficam as reitorias, certo? Que papel terá o conselho universitário em relação ao conselho, digamos, administrativo desses organismos que são privados, dessas entidades que são privadas? Então, as atribuições dessas organizações sociais, inclusive, permitem que elas apoiem a execução das atividades de ensino da universidade, além da pesquisa e da extensão, da gestão patrimonial da universidade. Então, aqui é um claro conflito. Como é que isso vai se dar? Não está claro. Como é que a universidade vai interferir na gestão dos fundos e a relação delas com as organizações sociais? Portanto, todo o modelo de gestão atual, que nós fazemos isso há 60 anos, nós temos pró-reitorias, departamentos de gestão administrativa, né? E que lá estão os técnicos administrativos e, em grande parte, os docentes também fazem essa gestão para que o ensino e a pesquisa funcionem. Então, haverá uma mudança completa. O conflito com a autonomia administrativa da universidade prevista em Constituição está em xeque. Então, isso terá que ser explicitado por quem propôs o próprio PL. Na medida em que não nos consultou, não nos envolveu, terá que ser explicado. Se for uma medida provisória, que o governo tem dito que fará, e não um projeto de lei que tem que tramitar no Congresso, a execução é imediata, né? Começa a funcionar esse novo modelo para aquelas universidades que aderirem. Então, professor, eu queria saber o que acontece com as universidades que não aderirem ao Futurice? Como que elas conseguiriam esse financiamento? Essa é uma boa pergunta. O ministro, em uma entrevista, cerca de um mês atrás, na UOL, disse que não haveria redução do financiamento público às universidades que não aderissem, mas ele disse, a princípio não. Portanto, esta é uma coisa que o MEC tem que responder, o governo tem que responder, né? Se hoje 44 universidades já disseram que não querem o Futurice, significa, e o ministro reconhece, diz que só 17 ou 18 tendem a aderirem, significa que 2/3 das universidades ficarão fora desse sistema. Ué, qual é a garantia de financiamento público a essas não aderentes? E mesmo as que aderirem, se não é substituição do financiamento público pelo sistema privado, como o governo tem dito, que garantias se tem que as universidades continuarão sendo financiadas pelo orçamento público, né? Então, esse é um tema muito preocupante, uma questão nodal, que pode, inclusive, na medida que o governo garantir que não será em substituição, que as universidades se interessem mais, inclusive, pelo Futurice. Ora, se esse mecanismo é de complementação de financiamento, é bem-vindo. As universidades paulistas, por exemplo, já têm um sistema parecido, porque elas têm um teto de financiamento público garantido pela Constituição paulista, né, que está vinculado à arrecadação de ICMS, e tudo aquilo que as universidades conseguirem a mais, elas próprias podem administrar. Então, esse modelo é de complementação de recursos, não de substituição dos recursos públicos. Esse modelo pode interessar, então, pode-se estabelecer uma mesa de diálogo com o governo para que isso seja, de fato, um fortalecimento da autonomia e gestão financeira das universidades. E o MEC está esperando uma resposta das universidades para quando tem uma data específica e se as universidades concordassem, quando começaria essa gestão? É um pouco o que eu falei anteriormente, né? Se é um projeto de lei, o governo tem que enviar ao Congresso e aí tem toda uma tramitação. Ali dentro está previsto no projeto de lei, que pode se tornar lei futuramente, se o Congresso aprovar, que as universidades devem decidir se vão aderir ou não. E aí sim, a partir desse momento, depois de tramitação no Congresso, é que nós vamos ter que decidir. Se o governo enviar por medida provisória, então isso encurta esse tempo, é quase que imediato, porque ela passa a valer por um período, se não me engano, de 60 dias, né? A medida provisória teria que ser votada no Congresso Nacional, e aí sim as universidades e os seus conselhos universitários teriam que decidir se vão aderir ou não. Agora, se tiver que depois se virar lei ou medida provisória, a decisão é de outra natureza.
Certo, e muitas universidades do Brasil vêm se posicionando já. Qual que é o posicionamento dessas universidades? Como eu disse, 44 em torno a isso já disseram não querem o Futuris. Duas universidades, os reitores, no caso, por exemplo, da UFSCar, é a reitora que disse que o Futuris é um programa bom, mas os conselhos universitários dessas universidades não se manifestaram ainda. O ministro tem dito, sem explicitar quais, que 17 ou 18 universidades serão favoráveis. 17 ou 18 do universo de 69 é muito pouco, é um terço, mais ou menos. Então significa que o programa é mal visto pelas universidades. Certo. E como que a UFSC se organizou para estudar esse programa? Os centros têm feito discussões, o reitor nomeou um grupo de trabalho, né, que é constituído por 4 pró-reitores, e as entidades, DCE, APG, a PUFSC e Sintufsc, que têm ajudado a analisar esse programa. Quem decidirá será o Conselho Universitário. O Conselho Universitário é composto, além de representação da sociedade civil, né, setor empresarial, trabalhadores, etc., representante das unidades de ensino, mais a representação dos técnicos e dos estudantes. Será esse colegiado que vai decidir. Sim, e até o momento, qual que você acha que é o posicionamento da universidade sobre o Futuris? A gente não tem uma estatística, dados, né? A gente sabe que alguns centros já disseram não. Posso dizer o CFM, o CCA, o CCE, o CFH, o SED. Então, a tendência é de, nessa primeira apreciação de natureza política, é dizer não, esse programa não é bom. Também tem surgido nos centros a abertura ao diálogo, né? Ele é bom, mas a gente está aberto a conversar com o Ministério, através da Andifes, principalmente, a analisar as críticas que o Ministério faz no âmbito da gestão e os problemas de financiamento. Então, nós sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem não estabeleceu um diálogo foi o governo. É bom lembrar que nós estamos vivendo um momento de extrema crise de financiamento no ano atual das universidades da ciência e tecnologia. Portanto, primeiro é preciso resolver esse problema do financiamento, que coloca todas as universidades na iminência de em outubro não funcionarem mais. Então, resolvendo-se também esse problema do contingenciamento e bloqueio de verbas, nós estamos abertos, como sempre estivemos, ao diálogo. Nós temos uma responsabilidade social. A universidade é um patrimônio da sociedade e não é do governo. O UFSC Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigada, Carlos Alberto, por vir aqui sanar um pouco das dúvidas que a gente tem sobre o Futuris, né? Eu que agradeço a oportunidade. E se você quiser acompanhar mais das nossas produções, se inscreva no nosso YouTube e também curta nossa página no Facebook. Tchau!